Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, apenas o verso de número 30. Mesmo assentados, mas vamos ler todos juntos, a uma só voz, a palavra de Deus. Efésios 4, o verso 30, vamos ler? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Senhor. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado pela presença do teu Santo Espírito no nosso meio. Pedimos que o Senhor use, Senhor, a tua palavra para nos trazer entendimento, para nos trazer sabedoria, de tal maneira, Senhor, que as nossas vidas possam ser transformadas pelo Senhor. Suplicamos a tua graça, nos colocamos diante do Senhor, na certeza, Senhor, de que o Senhor há de falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Pode me dar um pouquinho de retorno aqui, Lucas, por favor? Irmãos, no início da década de 90, não sei se você participou, você estava vivo, né, nessa época, mas na década de 90, um livro que ficou conhecido como best-seller, né, acho que vendeu mais de 1 milhão de cópias, um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, né, que falava exatamente sobre o relacionamento que nós devemos ter com o Espírito Santo, né. Eu não vou te recomendar esse livro, né, não acho que você deve lê-lo, exatamente porque o próprio autor chegou posteriormente a confessar de que muitas experiências que ele narra naquele livro que ele teve com o Espírito Santo, na verdade foram histórias inventadas por ele, né, a fim de que ele pudesse então escrever aquela obra. Entretanto, como eu disse, né, esse livro ele busca nos orientar, ou pelo menos a tentativa do autor é exatamente essa, né, de mostrar que nós podemos ter uma vida íntima com o Espírito Santo, nós podemos nos relacionar intimamente com ele. Por isso daí o título, né, Bom Dia Espírito Santo. Ou seja, você já poderia acordar logo cedo de manhã, desfrutando então dessa comunhão. Um outro autor, né, chamado Joe Owen, no seu livro, então, O Espírito Santo, e esse eu recomendo que você leia, ele diz o seguinte, né, ao planejar a grande obra de salvar pecadores, Deus proporcionou duas dádivas. Ele vai dizer, o seu Filho e o seu Espírito. O seu Filho para tomar sobre si a nossa natureza e nela sofrer por nós. O seu Espírito para trazer pecadores à fé em Cristo e serem salvos. E nós podemos muito bem cair nesse erro, não é? De achar que a obra do Espírito Santo não é uma obra tão importante. Mas aqui Joe Owen, ele traz então essa verdade para nós. A Bíblia então vai trazer isso claramente para nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Romanos 8, verso 9, ele vai dizer, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo ainda vai dizer em Romanos, capítulo 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ainda no verso 16 do mesmo capítulo, ele vai dizer, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é nesse sentido aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 4, verso 30, diz que nós podemos então entristecer o Espírito Santo. Porque ele habita em nós, ele está em nós. E eu gostaria então de nessa noite fazer algumas indicações, né, de alguns motivos então pelos quais o apóstolo Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então veja aí que no início do verso de número 30, ele traz essa ordem enfática, ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Eu gostaria então de olhar para esse verso de número 30 e trazer alguns motivos pelos quais nós não devemos entristecer o Santo Espírito de Deus. O primeiro motivo então que nós podemos mencionar aqui é que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus porque ele é uma pessoa. Veja aí que Paulo vai dizer, não entristeçais.
Essa ordem negativa que o apóstolo Paulo traz para nós, e esse verbo, então, nessa negativa, ele traz implícita essa ideia, então, de que o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Paulo usa, então, essa expressão de sentimentos, que só pode necessariamente estar ligada a uma pessoa. Somente uma pessoa pode ter alegria. E no caso aqui, somente uma pessoa pode ter tristeza. Não somente aquilo que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, mas a Escritura, ela mostra para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. Você vai ver, por exemplo, que Jesus menciona que o Espírito Santo é o outro consolador. Somente alguém que é uma pessoa pode consolar então o outro. Jesus vai dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no meu nome. Então diz respeito a isso, né? De que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O próprio apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Notem também aqui os verbos que são usados aqui pelo apóstolo Paulo: assistir, interceder por nós. Tudo isso então diz respeito a uma pessoa, alguém que tem vontade, alguém que tem volição, alguém que se relaciona conosco. É isso que você vai encontrar, por exemplo, quando o Senhor Jesus menciona novamente a respeito do Espírito Santo, e ele vai dizer então que o Espírito Santo também tem inteligência para nos ensinar. Ele vai dizer ainda em João 14, 26, esse, ou seja, o Consolador, ele vai ensinar vocês todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Além disso, Jesus vai dizer, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A Escritura vai dizer, por exemplo, que o Espírito Santo ele tem vontade. Veja, por exemplo, Atos capítulo 16, o verso 7. Ali, então, nós encontramos Lucas registrando o seguinte, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, aqueles apóstolos desejavam ir para algum lugar, mas a vontade do Espírito Santo era outra. Ele impediu, então, que eles fossem para aquela direção. No mais, o que nós vamos encontrar na Escritura são atos que são relacionados a uma pessoa, a uma personalidade. Você vai encontrar o Espírito Santo que sonda, ele fala, ele testifica, ele ordena, ele revela, ele luta, ou seja, ele milita, ele cria, ele faz intercessão, como nós vimos aqui, ele vivifica os mortos. Isso significa, meus irmãos, que nós temos diante de nós não uma força, nem mesmo um tipo de energia ou um poder. O que nós temos, então, diante de nós é uma pessoa. Então, o modo de nós falarmos de maneira correta é dizer que o Espírito Santo, ou a terceira pessoa da Trindade, ele habita em nós. Isso implica necessariamente dizer que a nossa relação com o Espírito Santo é uma relação pessoal. Por isso nós não podemos ignorar a presença do Espírito Santo. É por isso que nós vamos perceber que aquilo que nós muitas vezes fazemos entristece o Espírito Santo de Deus, porque ele é uma pessoa. O segundo motivo, então, que nós podemos mencionar aqui no verso de número 30, que nós não devemos, então, entristecer o Espírito Santo, e o que eu vou dizer que parece meio óbvio, né? Mas é que o Espírito Santo é santo. E você vai perceber exatamente isso nessa expressão que ele vai usar aí, né? Ele vai dizer, não entristeçais o Espírito de Deus.
Eu não sei por que motivo, né? A nossa tradução aqui, eu estou usando a atualizada, a Almeida Revista e Atualizada, ela omite a palavra que está no original, a palavra santo. Mas se você fizer uma pesquisa rápida aí, e você vê, por exemplo, a tradução da Nova Versão Internacional, ali eles não ocultaram, né, essa palavra santo. Eles traduziram exatamente assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O segundo motivo, então, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo é exatamente esse: porque ele é santo. Ele é alguém que se ofende, que se entristece com os nossos pecados. Notem, irmãos, que o motivo pelo qual o Espírito Santo nos foi dado e ele habita em nós é exatamente para nos conduzir à nossa santificação. O Espírito Santo nos foi dado exatamente para mudar as nossas disposições naturais, para colocar em nós, então, aquelas disposições que são próprias, então, de um novo crente. Paulo vai dizer que o Espírito milita contra a carne. O Espírito nos capacita no exercício do trabalho cristão. O Espírito, então, nos ilumina e ele fala a nós por meio das Escrituras, e ele nos ajuda nas nossas orações. Ele nos santifica por meio, então, do ensino sólido das Escrituras e também o ensino que é trazido na igreja. O Espírito Santo, então, é esse ser, esse ente, essa pessoa santa, que, então, nos deseja santificar. O apóstolo João, lá em 1 João 2,27, ele vai dizer: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Em outras palavras, o que o apóstolo João está dizendo, serve de consolo para todo pregador, é que o Espírito Santo é quem vai nos ensinar. E mesmo que a mensagem tenha falhas, ou o pastor tenha problemas na sua dicção, ou de repente as palavras que o pastor fale não seja de compreensão de todos, na verdade, no final das contas, quem está nos ensinando é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito Santo, então, que está atuando nos nossos corações. Não pense que eu tenho aqui a pretensão de achar que são as minhas palavras que vão convencer os irmãos. Mas, na verdade, é o próprio Espírito Santo, então, que trabalha nas nossas vidas. Logo, irmãos, quando nós pecamos e quando nós, muitas vezes, insistimos em permanecer no pecado, nós não só causamos tristeza no Espírito Santo, ou ao Espírito Santo, melhor dizendo, mas nós podemos nos encontrar, inclusive, resistindo ao próprio Espírito de Deus. Nós vamos encontrar algo semelhante, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 63, no verso de número 10. Ali, então, o profeta diz assim: mas eles, se referindo ao povo de Israel, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelos que se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então percebam que aquilo que valia, então, para o povo de Israel no Antigo Testamento, também vale para nós hoje. Porque o Espírito Santo, então, ele se manifesta, ele nos dá instruções, ele fala aos nossos corações, mas quando nós insistimos nos pecados que são relacionados aqui pelo apóstolo Paulo, como a mentira, como a ira, como o furto, a linguagem inconveniente, isso significa, irmãos, que nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Nós estamos resistindo, então, ao Espírito Santo. Nós estamos contrariando as instruções que o Espírito Santo dá para nós. Não apenas, então, as nossas palavras e as nossas ações, mas também os nossos pensamentos. Aquilo que nós, então, ocultamos. Aquilo que, de fato, somente o Espírito Santo sabe. Porque o Espírito Santo está em nós.
O salmista então nos recorda, no Salmo 139, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da sua face? O Espírito Santo sabe de todas as coisas, porque Ele vive em nós, Ele habita em nós. Nas palavras do reformador João Calvino, ele vai dizer o seguinte, comentando esse texto: o Espírito se regozija e folga em nós, quando lhe somos obedientes em todas as coisas, e quando pensamos e falamos somente o que é puro e santo. E em contrapartida, Calvino vai dizer, que ele se entristece quando damos lugar a tudo quanto é indigno de nosso chamamento. E finalmente, meus irmãos, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque nós somos selados com o Espírito Santo. É o que Paulo diz aí no final. No qual fostes selados para o dia da redenção. Eu não quero gastar muito tempo tentando explicar isso daqui, irmãos. O apóstolo Paulo já tinha falado a respeito disso no início desta carta, no capítulo 1. Ele vai dizer nos versos 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sermos selados com o Espírito Santo significa, dentre outras coisas, que nós fomos marcados, que nós fomos comprados. Isso significa que nós temos um dono. Nós não somos donos do nosso próprio nariz, como a gente costuma dizer. Nós não podemos fazer da nossa vida aquilo que nós achamos que devemos ou podemos fazer, porque nós temos um dono. Nós fomos comprados e selados. O presbítero Eduardo vai entender isso que eu vou dizer, né? Depois ele pode explicar para vocês, se vocês quiserem. Mas a família dele mexe com gado, né? Então, para ele dizer que o gado realmente pertence à fazenda dele, ele vai lá e dá uma marca no animal. Essa marca, então, que nós recebemos é o próprio Espírito de Deus em nós, que diz então que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Deus. É isso que Paulo vai ensinar de outra maneira lá em 1 Coríntios 3, os versos 19 a 17, aliás, 17 a 19, quando ele diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, presta atenção, é sagrado. Um pouquinho mais adiante, Paulo vai ensinar novamente vai trazer esse ensino lá no capítulo 6, quando ele vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui nós temos dois textos que ensinam a mesma coisa. Mas há uma diferença aqui que o apóstolo Paulo menciona, que eu quero mencionar para os irmãos. No capítulo 1, em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo está dizendo que nós, a igreja, é o santuário, é a habitação do Espírito Santo. Ele está falando de maneira geral, de maneira então mais coletiva. Nós somos a habitação de Deus. Mas no capítulo 6, ele trata deste mesmo assunto, mas ele fala de uma maneira mais individual. Ele diz: você, indivíduo, é o templo do Espírito Santo. Essas duas verdades, então, precisam ser nítidas no nosso coração. O Espírito Santo está habitando no nosso meio quando nós estamos reunidos coletivamente, mas quando eu estou na minha casa, sozinho, nos meus afazeres, o Espírito Santo também está habitando em mim, individualmente. Exatamente porque eu fui selado, eu fui marcado, então, pelo Espírito Santo. Notem, irmãos, que a beleza desse ensino está no fato de que nós fomos selados
com o Espírito Santo e não pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. O Espírito Santo é a garantia, ele é o penhor de que nós não vamos perder a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, esse ensino sobre entristecer o Espírito Santo de Deus, ele não poderia ser um assunto assim superficial. Não deveria ser para nós um assunto corriqueiro. Nós estamos falando de uma presença gloriosa, de uma presença santa e pura. Nós estamos falando de um mistério grandioso que, se bem entendido, ele pode nos conduzir dia após dia em poder e graça de Deus a uma vida de santidade. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós não nos importamos muito com a presença pessoal do Espírito Santo em nós. Muitas vezes nós nos tornamos indiferentes à sua presença. Muitas vezes nós pecamos deliberadamente, sem nenhum tipo de receio, ou sem nenhum tipo de vergonha, ou nenhum tipo de satisfação que nós damos ao Espírito Santo. Talvez muitos de nós sequer oramos e lemos a palavra de Deus. Nós lidamos, na verdade, no nosso dia a dia, com a nítida impressão de que nós não dependemos do Espírito Santo de Deus. E pior, irmãos, muitas vezes nós conduzimos a nossa vida como se o Espírito Santo sequer vivesse em nós. A minha oração nessa noite, irmãos, é que Deus nos ajude a nós termos mais comunhão com o Espírito Santo de Deus e nós tenhamos, então, mais dependência dEle. A tristeza, então, causada ao Espírito Santo não só se resume apenas às nossas atividades cotidianas, não só diz respeito àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, mas também é revelada com o propósito da nossa salvação. Note então que o apóstolo Paulo termina o versículo 30 dizendo: fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção, Paulo chama em outros lugares como o dia do Senhor. É o dia do juízo, é o dia do julgamento, é o dia final. É o dia da consumação de todas as coisas. É o dia em que todos nós estaremos diante de Deus para julgamento e para absolvição, para condenação eterna e para salvação eterna. É o dia então que os de Cristo, por meio de Cristo, selados com o Espírito Santo, irão para a vida eterna. E aqueles que não são de Cristo, dos quais Cristo não morreu por eles, que foram selados com a marca da besta, esses então irão para o castigo eterno. Por isso, meus irmãos, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ele é a garantia da nossa salvação presente e futura. Aqui, a ênfase do apóstolo Paulo está exatamente nessa salvação futura. Por isso que ele fala do dia da redenção final, onde nós vamos alcançar o céu. O que Paulo está nos ensinando, irmãos, que o Espírito Santo, então, é o depósito presente em nossas vidas, das quais, então, as promessas de Deus estão ancoradas no dia de hoje, certamente na nossa vida futura, quando nós estivermos eternamente com Deus. Falando de uma maneira mais prática, o próprio fato, então, de que o Espírito Santo, ele exerce em nós esse selo para a nossa redenção, já deveria ser um motivo, irmãos, para que nós pudéssemos viver uma vida pura. Se de fato nós fomos selados e nós estamos aguardando o dia da redenção, nós devemos então abandonar as práticas do velho homem e nos revestirmos então do novo homem. O fato, então, de que nós esperamos a salvação em Cristo Jesus, da qual o Espírito Santo, então, é este penhor, deve nos fazer, a cada dia, viver uma vida mais pura, mais consagrada, mais santificada diante de Deus. Amados irmãos, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E entristecer o Espírito de Deus, como eu disse, é algo mais sério do que nós podemos imaginar.
É óbvio que com isso eu não estou dizendo que se você pecar, o Espírito Santo vai abandonar você. Mas nós podemos, de fato, agir de modo tão pecaminoso que a presença do Espírito Santo em nós não cause qualquer diferença para nós. Nós podemos lidar com a nossa vida pecaminosa de tal maneira que nós nos esqueçamos, nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo fala algo semelhante ao que ele está dizendo aqui no capítulo 4, verso 30. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz: não apagueis o Espírito. O sentido ali é o mesmo de que ele está dizendo aqui em Efésios 4,30. Não sufoque o Espírito Santo de Deus. Não cubra então a sua glória. Não apague, não entristeça, não magoe o Espírito Santo. E o motivo então são esses. Primeiramente porque o Espírito de Deus é uma pessoa. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo porque ele é santo. E nós não devemos entristecer o Espírito Santo porque nós somos selados com o Espírito Santo. Como essas verdades então podem trazer vida aos nossos corações nessa noite? Primeiramente, eu queria me dirigir a você que está aqui nessa noite. Talvez você está sendo guiado pelos seus próprios caminhos. Talvez você está vivendo a sua vida pelos seus próprios desejos e as suas próprias decisões. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é dado àqueles que recebem a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ninguém tem o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, se não tiver Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e vice-versa. A Bíblia ensina claramente para nós que apenas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que para ser um filho de Deus, você precisa arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Você deve confessá-lo como Senhor de sua vida. E se você está aqui nessa noite e você ainda não fez esse compromisso com o Senhor, faça isso hoje. Arrependa-se, creia em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e passe a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto também, irmãos, ele nos ensina a diferença entre um cristianismo verdadeiro e uma moral cristã. Há muitos de nós que somos enganados em pensar que ser cristão é simplesmente seguir as regras do cristianismo. Eu quero lhe dizer que até pessoas más, elas sabem fazer coisas boas, viu? Até mesmo pessoas perversas, elas são capazes de fazer coisas que são admiravelmente boas. A diferença, então, deve ser nos nossos frutos, que devem ser, de fato, frutos de um coração regenerado e que devem buscar tão somente a glória de Deus. Isso significa, irmãos, que a diferença entre a moral cristã e o verdadeiro cristão começa então pelo novo nascimento, pela nova vida, pela entrega total, a confiança absoluta na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, pelas obras, pelos frutos que se conclui ou que se consuma no final de todas as coisas. Então não adianta nada você achar que pode simplesmente seguir as regras cristãs se o seu coração está longe de Deus. Não adianta você tentar viver uma vida de moralismo ou de legalismo se de fato o seu coração ainda não foi entregue totalmente ao Senhor Jesus. Essa passagem também, irmãos, nos ensina que se nós estamos entristecendo o Espírito de Deus, lamentavelmente nós estamos satisfazendo a nossa carne. E sempre é assim. Quando nós deixamos de obedecer ao Espírito Santo, nós estamos obedecendo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, a nossa carne, as nossas decisões. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: digo, porém,
andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Irmãos, você já imaginou uma vida dessa? Uma vida onde nós agradamos a Deus o tempo todo. Uma vida onde nós somos dirigidos por Deus o tempo todo. Uma vida onde não há lugar para o pecado. Não há lugar para a mentira, para a ira, para o furto, para a palavra torpe. E tantas outras coisas que desagradam a Deus. Por isso, irmãos, que se nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus com frequência, é bem provável que nós estamos na carne, agradando a nós mesmos. Em outras palavras, nós vivemos para nós mesmos, nós somos guiados pelos nossos conceitos, nós seguimos as nossas próprias ideias e os desejos do nosso coração. Mas a palavra de Deus nos promete que se nós vivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos mais agradar a carne. Quem sabe você está aqui nessa noite e você se sinta então enfraquecido na sua fé. Talvez você perceba que você anda desanimado, você anda abatido espiritualmente. E talvez a razão seja exatamente esta que eu acabei de mencionar. Você anda entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, aproveite esse momento. Examine-se a si mesmo. Peça de todo o seu coração que Deus sonde a sua vida, que o Espírito sonde o seu coração, as suas motivações, as suas intenções. Se você está aqui nessa noite e você tem pecados ocultos, confesse a Deus neste momento. Arrependa-se, pare de entristecer o Espírito Santo de Deus e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver as transformações que Deus fará no seu coração quando você abandonar estes pecados que entristecem a terceira pessoa da Trindade. Portanto, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Finalmente, meus irmãos, esse texto nos remete ao Senhor Jesus Cristo. Eu já mencionei isso agora há pouco, primeiramente porque Ele nos prometeu este Consolador. João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus diz que o papel do Espírito Santo nada mais é do que ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou também lá em João 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus vai dizer que o papel do Espírito Santo nada mais é do que glorificar o próprio Filho. João 16, o verso 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Por isso, meus irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós precisamos ter isso em mente. Jesus está presente no nosso meio por meio do seu Espírito Santo. Nós somos alimentados, nós somos nutridos quando o Espírito de Deus então nos convence dos nossos pecados, quando Ele nos ilumina os olhos, quando Ele abre os nossos ouvidos e os nossos corações, para que nós possamos compreender as verdades que estão por detrás deste pão e deste cálice. O Espírito Santo de Deus nos nutre por meio da palavra de Deus pregada e pela paixão de Cristo aqui representada pelo pão e pelo cálice. O Espírito Santo de Deus nos nutre com a viva esperança de que nós estaremos eternamente com Cristo. Eu sei que o mundo ao nosso redor está desmoronando, está caindo. Cada vez mais as coisas estão ficando mais difíceis. Mas o Espírito Santo de Deus é esta nossa garantia de que nós fomos selados para a nossa redenção final. Ainda que o mundo ao nosso redor desmorone,
ainda que todos ao nosso redor percam a esperança totalmente, o Espírito Santo de Deus, o selo de Deus em nós, nos garante a redenção final, a nossa salvação final, para a glória do seu nome. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, nos convence. Ele traz sobre nós arrependimento, confissão de pecados. E é por isso, Senhor, que nós rogamos a tua graça sobre nós. Que as tuas bênçãos, que a purificação, a santificação do teu Santo Espírito possa operar em nós nesta noite. Assim nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.